Sabe aquele momento em que você percebe que por mais que você tente, você não consegue controlar tudo, que o mundo continua girando com ou sem a sua permissão? À primeira vista, isso parece meio desconfortável e até mesmo frustrante. Mas e se eu te disser que existe uma liberdade enorme em perceber que você não é o centro do universo? Quando a gente entende que não precisa carregar o peso do mundo nas costas, tudo muda. A vida flui, a ansiedade diminui e a gente começa a experimentar uma paz que não depende de aplausos, like ou de aprovação. E nesse vídeo eu quero te convidar para essa reflexão que pode transformar a forma como você vive, se relaciona e até como enxerga a si mesmo. Vem comigo? Desde quando a gente nasce, somos o centro de tudo e faz sentido de ser. Quando somos crianças, o mundo gira ao nosso redor. Todas as atenções são voltadas para a gente, para as nossas necessidades, para as nossas vontades, para os nossos choros, e isso é parte natural do desenvolvimento humano. Mas à medida que a gente cresce, esse centro começa a se expandir e a gente vai percebendo que existe um mundo fora da nossa bolha, com outras pessoas, com outras histórias e com outras dores. E amadurecer é, de certa forma, esse processo de se desprender dessa ideia que somos o centro do mundo. Só que esse desapego nem sempre acontece de forma leve. É como se em algum lugar dentro da gente insistisse aquela ideia de que para ter valor é preciso ser especial, notado, indispensável. E para somar, existe uma ideia que é amplamente reforçada em nossa cultura que, embora pareça motivacional, tem nos feito muito mal, que é a ideia que precisamos ser excepcionais o tempo todo, que uma vida boa é uma vida grandiosa e que ser comum é quase como um fracasso. E essa mensagem está em toda parte, em discursos inspiracionais, nas redes sociais, nas histórias que ouvimos por aí, e a promessa é sedutora, a de que você pode e deve ser memorável, construir um legado, se destacar, deixar uma marca no mundo. Eu tenho certeza que você já ouviu isso por aí. E aí, sem perceber, porque é um processo inconsciente, a gente começa a viver essa pressão constante de ser relevante, de agradar, de provar que merecemos estar aqui. E isso se torna uma missão de se justificar o tempo todo. Olha o que eu conquistei, olha como eu sou importante, presta atenção em mim. E claro que as redes sociais só amplificam esse sentimento, porque agora a régua está lá em cima, é uma comparação constante e ser um destaque se tornou quase que uma obrigação. Você já sentiu isso? A ideia de que a normalidade é um problema se tornou algo tão comum que muitos vivem em função de escapar dela, como se ter uma vida comum fosse algo problemático, e isso é mais sério do que você imagina. Porque, no fundo, o que está sendo reforçado é que apenas as grandes histórias de destaque têm valor e a maioria das pessoas se sente deslocada por não alcançar esse ideal e começam a achar que tem algo errado consigo. E o mais curioso é que quando não conseguimos sermos admirados pelos nossos feitos, buscamos sermos notados pela nossa dor. Não por vaidade, mas por medo. Medo de sermos insignificantes, medo de sermos invisíveis por não termos construído nada relevante. E dessa forma, até o sofrimento se torna uma tentativa inconsciente de se manter especial. E como psicóloga, eu vejo isso acontecer com muita frequência. Pessoas exaustas, perdidas, tentando corresponder a esse ideal de sucesso que não se sustenta na vida real. E essa cobrança constante, ela não ajuda. Na verdade, ela adoece. O medo de sermos pessoas normais nos faz viver sob pressão. E o mais triste é que isso nos desconecta do que realmente importa. A verdade é que aquelas pessoas verdadeiramente excepcionais, aquelas com histórias incríveis, geralmente elas não estão preocupadas em parecer especiais. Elas não se destacam por achar que são melhores. Elas se destacam porque estão comprometidas com o que faz sentido para elas. Entenda uma coisa, a maior parte da vida é simples, é repetitiva, é silenciosa e isso não é um problema. E essa realidade, quando é aceita, ela traz uma liberdade que o palco não oferece. A verdade é que não precisar ser notado o tempo todo é um alívio. Não precisar provar o próprio valor a cada instante é uma libertação. E não precisar ser extraordinário o tempo todo é o que torna a vida mais confortável.
E talvez você esteja se perguntando, mas se eu não buscar me tornar extraordinário, será que eu não estarei me acomodando, sendo preguiçoso ou conformado? E a resposta é não, de forma alguma. Aceitar a normalidade não é deixar de crescer, não é abandonar os seus sonhos, viver no modo automático. Pelo contrário, é sair dessa prisão de ter que se provar o tempo todo para, enfim, direcionar a energia para o que realmente importa e não para o que os outros esperam que você faça. Existe uma diferença enorme entre ter ambições saudáveis e viver numa corrida constante por validação. Ter sonhos é lindo, é necessário, é o que nos move. O que adoece é acreditar de que você só tem valor se fizer algo grandioso e se você não for notado, então quer dizer que você está fracassando. A verdadeira liberdade está em seguir os seus próprios caminhos porque faz sentido para você e não para ganhar aplausos. É isso que torna qualquer conquista leve, autêntica e muito mais sustentável. E à medida que isso se torna claro, os momentos mais simples da vida vão ganhando valor. Seja tomar um café em silêncio, estar com uma amiga tendo uma boa conversa, criar algo com suas próprias mãos, estar com alguém que te conhece para além da sua profissão, é fazer um passeio sem precisar postar. Essas coisas parecem pequenas demais para quem vive buscando algo grandioso. Ou talvez seja o contrário, essas coisas só são comuns porque, na verdade, é o que verdadeiramente importa. Quer ver um bom exemplo disso? Dirigir. Muitas mulheres estão paralisadas porque estão presas ou condicionadas na ideia de como as coisas deveriam ser e acabam sendo dominadas pelo medo de dirigir. E para isso eu criei um curso que se chama Assuma o Volante da Sua Vida. Tem tudo a ver com o que nós estamos conversando e se você tiver interesse eu vou deixar o link embaixo para você adquirir. Vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada. Agora, para você refletir, vou deixar aqui algumas perguntinhas para você responder. Primeira, de onde veio essa ideia de que ser uma pessoa comum não é bom o suficiente? Será que essa é uma crença realmente sua ou você aprendeu isso de algum outro lugar? 2. Das coisas que você faz, o que realmente você faz porque é importante ou o que é para os outros verem? E terceira, por última, quais valores que realmente são importantes para você, independente de sucesso, de destaque, de performance? Me conta aqui nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, curta para eu saber, compartilha com aquele amigo que você percebe que está nessa corrida por validação e se você percebe que toda essa pressão tem te machucado, clique aqui nos nossos links abaixo para conhecer os nossos projetos de saúde mental, seja psicoterapia ou curso, de qualquer forma, é muito importante que você se cuide. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, nos vemos no próximo, tchau!